momento que nós vivemos agora requer um esforço coletivo para que a escola, essa instituição centenária, se reinvente. Os desafios para o que façamos, respeitando e incluindo todos, requer coragem, apoio mútuo, criatividade e compromisso social. É para isso que nós criamos esse canal, para conversarmos com você, professor, gestor, coordenador pedagógico, nesse momento em que as escolas estão fechadas em função da pandemia. O coronavírus impactou nossas vidas em todas as direções. Bem, então o nosso convite para conversar hoje é sobre um tema muito especial para os professores: pensar a avaliação em tempo de aulas remotas. Para conversar conosco, nós chamamos a Simone Beatriz Reck Pereira. A Simone, ela é professora da Rede Municipal e Estadual de Educação e ela é mestre em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Caxias do Sul. Simone, muito obrigada por ter aceito estar aqui conversando conosco hoje, né? É um prazer te receber. E tu vais falar do tema da avaliação, né? A avaliação nesses tempos em que as aulas são remotas. E para começar, eu te convido, assim, para falar para a gente, assim, o que tu entende por avaliação? Qual é o teu conceito de avaliação? E depois situar nesse momento da pandemia, ok? Pode ser? Pode ser sim, prof. Obrigada pelo convite, tá? O que eu entendo sobre avaliação? Eu posso dizer exemplificando, né? Quando eu comparo o professor que avalia como um pesquisador, né? Além de professor, o docente, ele é pesquisador em sala de aula, porque no momento que ele se propõe a ensinar, a abordar tal conteúdo, ele planeja, né? Ele faz acontecer esse planejamento e ele observa, né? E essa observação que guia os passos dele tem que ser diagnóstica, porque ele, através da avaliação, ele observa, colhe essas informações e intervém para que esses objetivos que ele fez no planejamento sejam alcançados. Isso, para mim, é a avaliação, né? Que é feita, então, dentro da nossa sala de aula. E pensando nessa avaliação, e trazendo também à tona alguns resultados da pesquisa que eu desenvolvi no mestrado, que é sobre esse tema, eu penso na avaliação dentro dessa temática como processo, né? Ela faz parte de um processo, ela não é separada do processo de ensinar. E quando o professor ele vai ensinar, mesmo em tempos remotos, né, mesmo à distância, ele planeja, e ele tem um objetivo com esse planejamento, certo? Se ele tem um objetivo, ele precisa avaliar, porque a avaliação, eu não vejo ela separada do processo de ensinar, é algo que precisa ser considerado, até porque ele precisa saber se deve continuar com essas aulas, se esses objetivos mínimos que ele pretende alcançar vão ser atingidos ou não. Então, é necessário, sim, a avaliação. Eu saliento aqui que muitos pensam a avaliação como sendo nota, apenas nota. A avaliação é a observação, aliás, começa antes da observação, é o planejamento, é quando o professor começa a pensar na aula, planeja essa aula, a partir de objetivos, ele tem que ter bem claro quais são esses objetivos e de que maneira ele quer atingir eles. No momento que ele faz isso, né, ele observa, ele está avaliando. E isso pode ser feito também de forma remota. Claro que à distância a gente não tem um contato direto com o estudante, o que pegou todo mundo de surpresa, que as escolas públicas e particulares, as escolas, enfim, de maneira geral, não estavam preparadas para isso, mas os professores foram se readequando, adequando as suas práticas dentro desse cenário. Portanto, é possível, sim, usar algumas estratégias, talvez não utilizadas antes, mas que agora sejam possíveis fazer essa observação. A gente tem que pensar, enquanto professor, que estratégia se adequa melhor à nossa realidade e à realidade dos estudantes, porque a escola ela não está desassociada, né, de uma comunidade, e essa comunidade ela tem suas dificuldades, ou não. Pode ser que não tenha dificuldade, seja possível usar estratégias diversas, né? Então, a gente tem que fazer um estudo que está dentro do planejamento.
E dentro do planejamento tem avaliação. Isso é inevitável. Outra coisa que eu trago para nós pensarmos são 3 questões sobre, né, essa avaliação. É como fazer, eu acho que eu já respondi parcialmente ela, né, usando de estratégias diversas, cada professor dentro da sua realidade, porque não adianta a gente impor nada. Uma coisa que a gente faz numa determinada comunidade, de repente, não se adequa a outra comunidade escolar, então a autonomia ela é necessária, né? Aliás, a avaliação emancipatória, que é a corrente com a qual eu trabalho na minha pesquisa, né, ela prevê justamente que, como o próprio nome sugere, a emancipação dos sujeitos envolvidos, ou seja, a formação de sujeitos capazes de intervir na realidade em que estão, né, analisando ela criticamente, e de forma a contribuir que seja para o bem de todos. Então, saliento a importância da gente pensar nisso. E a avaliação não como nota, se desapegando um pouco somente desse viés, tá? Então, a segunda pergunta seria, como fazer uma avaliação do processo de aprendizagem levando em conta, então, esse distanciamento, né? Essa avaliação, ela pode ser feita observando, então, o retorno, diálogo dos alunos, o que eles te colocam, né? No momento que um aluno ele vem com uma dúvida, ele quer tirar essa dúvida, se você conseguiu sanar essa dúvida, se está tendo resultado e o diálogo está sendo possível, significa, então, que está ocorrendo, a sua aula está acontecendo e você vai poder conseguir intervir, está conseguindo intervir de alguma forma. Isso é importante. O fato dos alunos terem diversas dificuldades no início é normal também, porque nós tivemos muitas dificuldades também no início. Então, aquilo que acontece ainda com a gente, acontece com os alunos. Mas a gente se adapta, eles também, a gente aprende, todos aprendem. Então, é possível, sim, fazer uma aula remota. Claro que com objetivos sempre. E uma terceira questão que a gente poderia pensar é quais os desafios da prática à distância na educação básica que dificultam o planejamento das aulas remotas, né? Porque os professores, de certa forma, eles estão conseguindo, de maneira diferente em cada comunidade, fazer essas atividades chegarem até seus alunos. Alguns de forma totalmente digital, outros não, né? E as escolas públicas, principalmente, elas têm a realidade dura em que a maioria dos alunos, né, não tem acesso à internet. Isso dificulta bastante o diálogo, porque dialogar, trocar com o aluno é parte essencial para que ocorra a aprendizagem, ocorra o processo. Sem isso, não tem processo, daí dificulta muito a avaliação, né? Mas no momento em que há troca, eu entendo que no momento que a troca existe, é possível, sim, ser feita a avaliação. Porém, nesse momento que é caótico, né, que está sendo cruel e de sobrecarga para os professores, é necessário, então, a gente pensar em algo, em estratégia, né, que facilite o trabalho do planejamento do professor, uma vez que o planejamento é a parte importante de toda a aprendizagem, de todo o processo, e é nesse processo que acontece a avaliação, a gente tem que disponibilizar um tempo de planejamento com qualidade, né? Bom, essa quarentena, né, esse distanciamento, ele nos permitiu que a gente tivesse um tempo para pensar. E a gente tem agora que estabelecer oportunidades que o professor consiga planejar com qualidade. Eu diria que com menos é mais. Menos é mais nesse momento. Talvez cuidar o excesso de atividades para não sobrecarregar os alunos. O professor, ele mesmo não está se sobrecarregando, tá? Excesso de burocracia também. Eu sei que registros são necessários, principalmente nesse momento, são mais necessários ainda. A gente precisa deixar a nossa prática muito bem esclarecida, né?
porque nós não estamos fazendo qualquer coisa, a gente está trabalhando e o trabalho é sério. Então, algumas comprovações precisam ser feitas sim, são importantes, mas não em excesso. Eu acredito, volto a falar, menos é mais. A gente precisa objetificar naquilo que é necessário, focar naquilo que precisa, que é a aprendizagem, que é o contato com o aluno, mesmo que à distância. Se o contato estiver acontecendo, é possível, sim, que minimamente alguns objetivos sejam alcançados. Talvez eu seja uma pessoa otimista demais, mas essa a minha opinião. Nesse tempo, a gente não tem muitas escolhas a fazer, né? A gente é limitado, então a gente precisa utilizar os recursos que nós temos, certo? Outra coisa também que é importante salientar, eu acredito que para coordenações pedagógicas, gestões, e o próprio professor, porque ele é gestor na sua sala de aula, que mesmo à distância ele está fazendo esse trabalho, é a gente cuidar também, como é que eu vou dizer? Com o tempo curto para se planejar longas datas. Isso eu tenho observado também no decorrer das aulas, né, que os planejamentos, eles são muito curtos em algumas realidades, né, claro que cada escola está trabalhando com o seu contexto, com a sua realidade, mas na pressa de se fazer um planejamento de aula, estão sendo feitas muitas atividades em um período curto, e os professores estão se sobrecarregando também por causa disso. Então, eu ainda bato na tecla de qualidade de planejamento, tá? E sim, o que a gente escuta, às vezes, em rede social, os alunos mesmo acabam enviando e-mails para a gente comentando, é que eles não estão conseguindo dar conta desse excesso de atividades. Então, e o professor também é visto, né? Então, é importante a gente se orientar a partir disso. Simone, nós estamos já transcorrendo o nosso tempo aqui, que também é curto, né? Esse diálogo se propõe a ter um tempo curto para que a gente possa também chegar até os professores. Eu quero te agradecer muito pelas várias questões que tu apontas na tua fala. Muitas delas me chamaram a atenção. Queria ressaltar isso que tu colocas ao final, assim, que nós não temos certezas, nós não fomos preparados para esse momento, mas justamente nós precisamos pensar, não deixar de lado o planejamento, pensar criticamente sobre aquilo que nós estamos propondo, né, o tempo todo, para que não haja uma sobrecarga, para que não haja o excesso, mas ao mesmo tempo para que haja qualidade e haja trocas. Eu gostei muito quando tu enfatizou a questão das trocas. Sim. Planejar para que essas trocas sejam possíveis e que nós podemos daí avaliar o que nós estamos fazendo, nosso ensino, e avaliar a aprendizagem. Muito obrigada, eu tenho certeza que teríamos muito mais a explorar nesse assunto, mas a gente vai ficar por aqui nesse momento, né? Quem sabe podemos fazer um outro momento mais adiante para voltar para esse debate. Eu quero agradecer a ti especialmente pela tua disponibilidade de estar aqui conosco. Quero agradecer a todos que nos escutam, né, por sua atenção, e convidar vocês, professores, gestores, coordenadores pedagógicos, para que possam nos enviar comentários, questionamentos e sugestões para novos diálogos. Esse é um espaço de interlocução, de construção coletiva de novas oportunidades, de criações pedagógicas, nesse momento em que o coletivo é muito importante para todos nós. Obrigada, Simone. Obrigada a todos. Eu que agradeço.